a gravação lá para vocês no Meet, até mesmo para quem não assistiu, porque eu sei que tem gente que faz a disciplina, mas que trabalha de manhã, então não pode assistir, tá, pessoal? Então, por isso a gente tem que gravar. Então, nesse papel, então nós estávamos comentando aqui, né, só retomando para a gravação, dos primeiros relatos da qualidade, que iniciaram lá com os egípcios, com o código de Hammurabi, né, que o construtor ele precisava ser responsabilizado, muitas vezes pagando com a própria vida, se uma construção não tinha qualidade. E os fenícios também, eles amputavam a mão, né, dos fabricantes que fabricavam produtos defeituosos. Então, esse compromisso com a qualidade do produto final, ou serviço final, acabou se criando uma cultura muito forte em relação a isso, por causa dessas punições que eles recebiam em função de fazer produtos defeituosos, tá? Temos também a questão da qualidade na antiguidade, pirâmides, monumentos, ruínas, que existem até hoje em função da durabilidade, solidez e beleza do próprio design dessas construções, tá? Então, são aspectos que podem ser observados na qualidade dessas construções. A produção artesanal, que eu já comentei, né, que era tudo, então, nessa época era feito artesanalmente, então era possível fazer a personalização de tudo, o foco era na qualidade do produto final e não no processo como um todo, no processo de fabricação como um todo. O papel do cliente aqui, né, falando as suas necessidades para o artesão, num serviço com uma característica muito personalizada e fazendo a propaganda boca a boca. E a questão da construção de carros, dos primeiros automóveis, né, por Penhard e Levasseur. Porém, havia um problema chamado susto dimensional, em que os tamanhos dos veículos diferiam de um para o outro. Isso só foi começar a ser sanado com a industrialização. O que é a industrialização? Começou com o quê? Com a máquina a vapor, a partir da primeira revolução industrial. Em que aí começou-se a utilizar motores para as máquinas a vapor para construções em massa, tá? Para produções em massa. E aí, então, dentro da Revolução Industrial, continuando onde nós estávamos, o trabalhador, né, ele tem o domínio de apenas uma fração do trabalho. Antes, o artesão, ele desenvolvia todo o processo, do início, desde a coleta da matéria-prima, processamento, a construção, né, daquele bem ou prestação do serviço, até o final, que era a venda. O artesão, ele assumia todas as tarefas para si, de todo o processo de fabricação. Já na Revolução Industrial, no processo industrial, nós temos o trabalhador desenvolvendo apenas uma parte do trabalho de construção. Se ele é pintor, ele é pintor. Se ele é mecânico, ele é mecânico. Se ele é, sei lá, ele é... Considerando, né, a construção de carro, se ele faz chapeamento e pintura, se ele coloca as rodas, se ele aperta parafuso. Então, cada um tinha a sua função e a gente começou a processo de divisão do trabalho. O processo de divisão do trabalho, ele vem disso, onde no artesanal, o artesão fazia todo o processo e já na industrialização e produção em massa, nós conseguimos adequar. Por que isso, pessoal? Que houve essa fração do trabalho, ou essa divisão do trabalho? Por causa do nível de especialização que cada pessoa deveria ter na sua tarefa. Então, o pintor, ele precisava ser o melhor pintor. Por quê? Porque ele só fazia isso. O mecânico precisaria ser o melhor mecânico, porque ele só fazia essa atividade dentro da organização. Que era repetida várias vezes ao longo da jornada de trabalho. É mais ou menos aquele filme do Charlie Chaplin, né? Que ele só aperta parafuso, aperta parafuso, aperta parafuso. É bem aquela ideia mesmo, tá? Sem a participação na concepção e no planejamento, porque isso era feito pela própria organização, por outros setores, por outras pessoas, diferentemente do processo artesanal. Nós temos o cliente, que então vem com as suas necessidades, que não eram direcionadas na concepção do produto, e sim muito mais no consumo do produto final. Lá quando eu tinha o artesão, eu podia fazer do jeito que eu queria. Por quê? Porque ele fazia do zero aquele produto especificamente para mim. Já na produção em massa, eu não tenho isso. Mas eu tenho a necessidade que foi criada neste consumidor, neste cliente, para produtos padronizados. Tá? Também os de menor renda passaram a ser atendidos. Por quê?
Por que eles passaram a ser atendidos? Porque quando o produto era feito artesanalmente, nem todo mundo poderia ter, porque era muito, se tornava inviável o consumo por uma grande quantidade de pessoas. Nem todo mundo tinha dinheiro ou condições de adquirir esses produtos. Por serem personalizados, eles eram muito mais caros. Com a produção em massa, esse valor de preço de venda final diminuiu e as pessoas puderam ter acesso. E aí vem Ford, né? Com apenas um modelo, que é o Ford T, numa única cor, que era a cor preta, fazendo investimentos na capacidade de produção, na intercambiabilidade das peças e no sistema de medidas e especificações. Então, na capacidade de produção, pessoal, era otimizar, né? Ford foi o criador do processo de produção em linha. Qual é o processo de produção em linha? Linha de produção, que é aquele que o carro vai passando na linha, e os operadores ficam cada um na sua estação de trabalho, no seu posto, no seu lugar. E aí passa o veículo, e aí ele vai ali e faz o que tem que fazer no veículo, e aí o veículo segue na linha para uma próxima estação de trabalho, onde ele vai receber um outro beneficiamento, até chegar à última etapa e sair o produto final lá no fim da linha. Ford construiu essa capacidade de produção em linha, que otimizou e reduziu muito os preços dos produtos, dos automóveis à época. Tá? Principalmente porque Ford acreditava, não sei se vocês chegaram a ver isso em TGA, Ford acreditava que qualquer pessoa que quisesse ter um carro, poderia ter um carro. Por isso o objetivo dele era tornar o carro mais barato possível. Inclusive para que os seus próprios trabalhadores pudessem ter um modelo Ford T. Tá? Então e também não foi só isso, né? Ford também teve diversas patentes e invenções na época, patentes de processos, patentes de produtos, mas ele também foi um dos idealizadores do ciclo de trabalho de 8 horas e da remuneração não por peça produzida, mas sim por período de tempo trabalhado. Então, se eu trabalho um mês, eu tenho a remuneração de acordo com aquele mês trabalhado e não de acordo com a produção diária. Tá? Então, o Ford, ele trouxe uma revolução para essa. Então, não é à toa que nós falamos de Ford como um dos autores, dos principais referências dentro da administração. Frederick Taylor, fez aquele desenho dos estudos dos tempos e movimentos, da fadiga no ambiente de trabalho, do quanto o ser humano conseguiria produzir na sua melhor capacidade produtiva. Taylor trouxe essas contribuições dentro do ambiente de trabalho. Ford aprimorou isso e trouxe e conseguiu realizar isso dentro da sua própria organização. O mais importante foi porque ele conseguiu operacionalizar de fato isso, colocar em prática. Tudo isso que a gente está conversando aqui, a capacidade de produção, a produção em linha, as 8 horas de trabalho. Por que ele conseguiu diminuir de 16 horas de trabalho para 8? Porque ele conseguiu simplificar o processo de produção, sem perder a qualidade do produto final, visando a qualidade do produto final. Tá? O que é o conceito de intercambiabilidade das peças, pessoal? Quem sabe me dizer? Quando esse carro aqui era feito, pessoal, ele era feito, eu não conseguia tirar a peça dele e montar de novo, tá? A maioria, muitos produtos eram feitos assim. Algumas peças aqui, elas eram fixas, que era para não desmanchar, para não desmontar, para não perder, tá? Então, o conceito de intercambiabilidade das peças, na verdade, ele vem com a indústria das armas, tá? Mas ele foi implementado, de fato, por Ford. Ele vem da indústria das armas na época da Segunda Guerra Mundial, onde eles precisavam fazer o reparo eles precisavam construir armas muito rapidamente, né, em função da guerra. Só que muitas vezes algumas peças, elas podiam ser só trocadas, algumas partes, só que isso não era permitido, porque era tudo construído de forma maciça, tudo colado, não tinha como fazer. Então, se tu perdia a peça, tu acabava perdendo. O que acabou acontecendo, sendo desenvolvido? Um método de montagem de peças que pudesse ser reaproveitada, ser substituída, ser melhorada. Então, o conceito de intercambiabilidade das peças é disso.
que a gente tem nos automóveis hoje. Hoje, se estraga uma parte do meu motor, eu levo no mecânico, ele retira uma parte da peça, coloca uma peça nova, tá tudo bem. Isso é a intercambiabilidade das peças. Que antigamente não era isso, não era assim que funcionava, era tudo maciço, tudo colado, tudo, não tinha como fazer isso. E acabava prejudicando, porque se estragasse uma parte, estragava todo. Eu tinha que acabar comprando, colocando o carro fora, comprando outro. As rodas, por exemplo, também é algo que precisa ser substituído. Tá? Então, é essa a ideia da intercambiabilidade das peças que iniciou lá na Segunda Guerra com a indústria das armas. Tá? Mas o Ford conseguiu implementar na ideia de, de fabricação em linha muito bem, certo? Então, nos sistemas de medidas e especificações também. E aí entra, o que é isso, sistema de medidas e especificações? Grau de conformidade, qualidade, tá? Por que isso? Porque aqui, pessoal, lembra que eu comentei que cada carro saía de um jeito? Saía de um tamanho diferente, saía de uma forma diferente? Porque não tinha essa padronização. Não tinha esse sistema de medidas e especificações para produzir. Não tinha esse cuidado. Ford conseguiu implementar isso, então padronizar o seu Ford T na cor preta. Tá? Que tenhamos a foto então da linha de montagem, ó, vejam. Ó. E aqui a linha de montagem Ford T, onde estão os veículos, ó. Aí esse aqui está praticamente pronto, ó. E lá atrás eles ainda estão sem capota, está faltando peças, está faltando peças. Então, esse é o modelo tradicional de produção em linha, onde os carros vão passando e vão recebendo, vão passando nas estações de trabalho e vão recebendo o seu beneficiamento. Certo, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Querem falar alguma coisa? Se querem falar, é só abrir o microfone, tá? Deixa eu entrar aqui no Moodle, ver se escrever alguma coisa no chat. Chat. Não. Tudo tranquilo, por enquanto tudo tranquilo. Vamos para as eras da qualidade, então, pessoal, agora. Tá? O que é qualidade? Eu já fiz essa pergunta, né? Vocês não responderam. Alguém quer responder o que é qualidade? Alguém mudou de ideia? Não sei o que pulou lá para o último slide. Bom, pessoal, a era da inspeção, então. A primeira era, nós temos três eras da qualidade, tá? É três, né? Uhum. Deixa eu só confirmar se são três, porque são três eras da qualidade. Isso. Nós temos três eras da qualidade, tá, pessoal? Em que a primeira delas, depois que isso tudo foi evoluindo, que a gente tem hoje, então, a nossa produção, a nossa fabricação industrial, foram sendo concebidas algumas formas de controlar, de fazer o controle da qualidade dos produtos fabricados. Então, a primeira era é a era da inspeção. Só que essa inspeção ela acontecia lá no final da linha de produção, depois que todo o processo já tinha sido executado e o produto final já estava acabado. Muitas vezes, se esse produto apresentava defeito, eu não conseguia recuperar, não teria como reprocessar ele. Então, isso acabava gerando muito prejuízo e desperdícios, tá? Então, essa era da inspeção é a época em que os produtos eram inspecionados individualmente, um a um, até a verificação da condição da qualidade de todo um lote produzido. Que acabava gerando um processo muito devagar, né? Muito lento, né? Imagina produzir 10 mil unidades e inspecionar as 10 mil unidades por dia. Imagine, né? No Brasil, foi um período em que a qualidade atendia mais interesses da empresa do que do consumidor, por causa da possibilidade de vender tudo que era oferecido em um mercado pouco abastecido. Por quê? Independente da qualidade de que o produto era produzido, vendia. Então, isso não era muito observado, essa questão da qualidade, né? Sendo mais a padronização, para que os produtos ficassem iguais, mas não muito em função da qualidade. Vendia tudo. Então, era um outro contexto, né, dentro do Brasil. Esse período ele foi marcado pela separação dos produtos bons daqueles que apresentavam defeitos, sem preocupação em gerar qualidade ou aprimorar o produto. Certo? A indústria automobilística, ela trabalha com esse controle de qualidade no final da linha de montagem. Mas é porque são veículos, né? Eles precisam ser inspecionados por unidade.
Por mais que eu produza uma grande quantidade eu preciso inspecionar eles um a um para saber se o freio funciona, para saber se as peças estão colocadas corretamente. Então, é algo que pode causar um acidente, pode matar pessoas. Então, isso realmente é necessário. Mas aqui, na fábrica de sapato, não é necessário. Eu posso fazer uma inspeção por lote de fabricação, uma inspeção estatística. Como é que a gente faz isso? Vamos ver. Ainda dentro da era da inspeção, os compradores participavam indiretamente desse processo cada vez que reclamavam pelos defeitos que os produtos apresentavam. Normalmente, as reclamações elas não eram atendidas com presteza adequada como nos dias de hoje. Hoje em dia, posso comprar qualquer coisa pela internet. Se vier com defeito, eu devolvo e eles mandam outro. Seja numa loja física, eu vou ali, tem a garantia, tem uma série de requisitos que garantem a qualidade e a não qualidade. Porque se eu tenho a não qualidade no meu produto, ele vem com defeito ou ele estraga ao longo do seu uso, eu posso ter um direito um direito garantido, né? Assistido à não qualidade do produto. Mas antigamente não era assim. Pois o reclamante não estava amparado por uma lei que protegesse nem tinha muita consciência dos seus direitos como consumidor. Tá? Dentro ainda da era da inspeção, pessoal, o volume de peça, partes e componentes enviados para as assistências técnicas autorizadas e para as casas de comércio que costumavam oferecer essas unidades serviam de parâmetro para medir o quanto durável era o produto oferecido. Então, vejam, recém eu estava conversando com o pessoal de gestão socioambiental sobre o conceito de obsolescência programada. Vocês lembram que é obsolescência programada, pessoal? Alguém gostaria de arriscar o que é? É quando o produto já tem uma data meio programada assim para deixar de funcionar, digamos assim. Exatamente. Quem falou? Eu, Amanda. Amanda que estava na aula de gestão socioambiental ou é outra Amanda? Outra Amanda. Ah, tá. Que bom, Amanda. É exatamente isso. Obsolescência programada é quando os produtos deixam de funcionar em função da sua vida útil. Então, antigamente, os produtos eram criados, até vocês vão saber, às vezes, na casa da avó de vocês, tem uma frigidaire, não tem? Uma geladeira antiga, mas ela ainda funciona. Por quê? Porque eles eram feitos para durar. Porém, as pessoas acabavam não comprando, não renovando esse ciclo de compra. E as indústrias, elas sobrevivem do quê? Do consumo. Então, acabava acontecendo isso. As pessoas deixavam de comprar. O que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que as indústrias começaram a fazer os produtos com bens duráveis, com tempo determinado de fabricação. Uma impressora hoje, por exemplo, ela tem ela não vale pelo que ela pode ainda estar boa. A aparência, ela pode não ter quebrado, não ter caído nem estragado, mas ela vai imprimir 1000 impressões e não vai imprimir mais. E não vai imprimir mais. Eu posso levar para consertar, ela não vai, porque o tempo de vida útil dela é medido por número de impressões e não pela qualidade da física do produto. Então, é um exemplo, né? Bem como outros eletrodomésticos. Então, precisou fazer isso para forçar um ciclo de compra contínuo, certo? E a era da inspeção, ela era baseada em quê? Voltando, né, para a gestão da qualidade. Ela era voltada para isso, ela era medida, a qualidade era medida pelo número de reclamações e pela quantidade de produtos que iam para assistência técnica. Aí eles viam, bom, X produtos foram para assistência técnica por erro no motor. X produtos foram para assistência técnica porque quebrou uma válvula, ou porque quebrou ou porque não o plástico que envolve o produto não era resistente o suficiente e arrebentou, lascou, quebrou. Então, por esses dados é que eles mediam o que eles precisavam arrumar no produto. Então era muito genérico, extremamente genérico e não era voltado de fato à qualidade do produto final, e sim à produção em massa, independente da qualidade, tá? Os itens defeituosos, eles eram vendidos por quilo, a terceiros ou reparados e vendidos com uma marca distinta ou até mesmo sem marca. Tá?
Veja, né, os produtos que voltavam eram reprocessados e vendidos novamente. Porque o custo também, né, pessoal, o custo de fabricação era muito alto, né? Hoje em dia nós temos uma tecnologia que nós temos conhecimento desenvolvido e tecnologia. Então, a gente consegue produzir produtos com um custo muito inferior a cada dia que passa, o custo de produção, ele tende a diminuir. E com isso, as empresas não têm nem mais interesse em receber esses produtos de volta. Produtos defeituosos, produtos com algum problema. Normalmente, eles fazem um recall para veículos, quando tem algum problema de fabricação. Vocês já viram na televisão aquela propaganda que eles pedem para os proprietários se apresentarem nas concessionárias, de veículo da marca tal, que foi fabricado no ano tal, de X a X? Eles fazem isso quando tem algum problema de fabricação, mas eles têm que resgatar todo o lote fabricado e verificar as peças, né, os carros, um a um, para saber se eles apresentam defeito ou não. Então, isso é o recall, mas é de um veículo, algo que custa 20 mil, 30 mil reais, o preço de uma casa, praticamente. Outros mais, né, 100 mil, 200 mil, enfim, tem carros de todo preço, mas eu digo os mais populares. Então, eles fazem esse recall. Mas a indústria tem interesse em fazer um recall de uma batedeira, de um liquidificador, que custa, às vezes, na promoção, 100 reais, 90 reais, um secador de cabelo, eletrodomésticos, me refiro a esse tipo de material, né, que é extremamente consumido, ou de uma roupa, por exemplo, uma peça de roupa, um sapato que descolou a sola. Não. Então, por isso, antigamente se fazia isso, mas hoje já não se faz mais, porque o custo do produto nem vale a pena para a empresa, né? Eles preferem devolver o dinheiro da pessoa, pagar até mesmo com juros, mas não retornar esse produto. Dentro da era da inspeção ainda, né, esse comportamento ainda pode ser observado nas fábricas que produzem bolachas, onde as boas são embaladas e vendidas no mercado de consumo, e as quebradas e mais torradinhas são comercializadas em escolas, clubes, creches e para organizações de festas para crianças, sempre em uma embalagem simples e sem marca. Tá? Então, a era da inspeção, ela traz isso, né? Ela não tem uma espécie de prevenção. Essa era já passou. Embora muitas empresas ainda, dependendo da empresa, ela possa fazer a inspeção da qualidade pelo método da inspeção. O controle da qualidade pelo método da inspeção. Só que isso gera muito prejuízo, né? Porque o produto já foi acabado, ele já está finalizado. Então, muitas vezes eu posso até não ter como recuperar ou reprocessar ele. Então, mas ainda assim, podem existir empresas que utilizam esse método, tá, pessoal? Depois desse método, nós temos também a segunda era do controle da qualidade, que é o controle estatístico, que é o que eu comentei com vocês, né, lá antes. Esse controle, ele é feito por inspeção por lote. Então, em vez de inspecionar, de analisar todos os produtos fabricados, eu vou fazer um rateio, vou sortear uma caixa de um lote e vou inspecionar. Ou 2 caixas de um lote e vou inspecionar. Com base nessa inspeção dessas 2 caixas, eu faço a inferência, né, sobre todo o lote produzido. Então, eu não tenho, né, a necessidade de inspecionar todos os produtos um por um, e sim o lote. E sim a análise do lote pela análise de uma caixa só. Este foi um período que exigiu da empresa o controle da qualidade que tinha sido produzido, porém, por amostragem. Tá? Para essa finalidade, eram retirados do lote produzido algumas unidades de forma aleatória para serem testadas. Então, se está aceitável, aí traz o exemplo do jornal aqui, né? Do Wall Street, aqui, ó. Não é só produtos, né? Aqui a impressão do jornal também é feita por lote, tá, pessoal? Eles não vão inspecionar todos os jornais que são impressos, sendo que eles impressam 30 mil, 50 mil, 100 mil jornais por dia. Imagina inspecionar tudo isso pelo método de inspeção. Não. Então, o controle estatístico, ele faz por amostragem. E aí o exemplo do jornal aqui, né? Se está aceitável a impressão, continua a produção. Se o jornal analisado apresenta manchas ou borrões, a rotativa pode ser até parada por alguns minutos para corrigir o problema. Tá? Então, eles
estão aqui fazendo a produção, né? No momento em que ele é identificado, vou aumentar aqui para vocês. No momento em que é identificado algum erro, algum problema, algum defeito, eles param a produção e depois corrigem esse erro e aí então eles seguem produzindo. E isso não só para os jornais, mas para qualquer bem produzido, tá? E aí o Lean Manufacturing vai trazer um outro conceito. Nós vamos trabalhar, acho que na próxima aula. O Lean Manufacturing, ele traz um conceito muito específico com relação a isso que pode ser evitado. Eu não preciso só controlar pelo método estatístico lá depois, né, que já foi feito também, ou durante o processo de produção, e ter que parar a máquina. Porque parar a máquina também é prejuízo, né, pessoal? Se eu paro a máquina por 10 minutos, 1 hora, ou 1 hora, meia hora ou 1 hora, isso é prejuízo, é um tempo que eu não estou produzindo. Então, é prejuízo para a empresa. Tá? Pode não haver o desperdício do matéria-prima, porque eu estou corrigindo o erro ali, não o desperdício, né, de produtos acabados. Porque eu estou corrigindo o erro no processo produtivo, ao longo do processo produtivo. Mas, de qualquer maneira, eu preciso parar a minha produção. E assim como o tempo de setup de máquina, o tempo de configuração de máquina, quando eu vou trocar forma, ou quando eu vou trocar alguma peça da máquina, uma broca, algo assim, também, cada vez que eu paro a minha máquina, ou que eu paro o processo produtivo, seja ele manual ou automatizado, eu estou perdendo de produzir e, consequentemente, estou tendo um prejuízo, tá? Então, o Lean Manufacturing, ele traz o Pokayoke, que a gente vai ver. Não sei se alguém já ouviu falar em Pokayoke, que é um sistema de produção à prova de erro. São dispositivos de proteção, de produção à prova de erro. Aqui são instalados ao longo das máquinas, que evitam que o produto saia lá no final da máquina. Muitas vezes ele para a máquina ou dispara uma sirene quando identifica um produto com erro, e aí para que isso possa ser corrigido pelo operador. Tá? Não precisa ser só pelo meio do controle estatístico, mas por unidade. Então ele é muito mais eficaz. E ele é produto do sistema Toyota de produção. Tá? Que a gente vai ver, calma, a gente vai ver ao longo da nossa disciplina ainda, isso, tá? Então, se está aceitável, a impressão continua, se não, tá, esquece ali, né? Então, para sair o jornal direitinho, como nós recebemos em casa. Hoje já nem tanto, porque na era digital a gente já vê o jornal pela internet mesmo, tá? Mas naquela época seria isso. Segundo a era, ainda né, dentro da era do controle estatístico, em situações em que as amostras não apresentavam defeitos, o lote era liberado integralmente e o que não impedia que algumas unidades estivessem sido enviadas para mercados consumidores já com defeitos a partir de fábrica. Por quê? Porque eu não inspecionava todas as peças, eu inspecionava algumas peças e com base nessas peças eu concluía que as outras estavam boas ou não tão boas. Tá? Mas ainda assim, como as peças, os lotes já tinham sido encerrados, já tinham sido fechados as caixas, ia muitas vezes com defeito o produto. Nestes casos, a própria indústria reparava sem custo o artigo defeituoso, cabendo à assistência técnica a responsabilidade de recebê-lo do cliente, enviá-lo para a fábrica e depois devolvê-lo ao freguês reclamante. Tá? Então, em algumas situações, como na indústria de confecções, era comum que o operário colocasse na peça costurada o seu número funcional, o seu nome de guerra ou o número do lote e a data de finalização do que tinha produzido. Por quê, pessoal? Eles faziam isso. Por que eles faziam isso, pessoal? Para garantir que aquela peça havia sido inspecionada. Tá? Que ela tinha sido inspecionada em que não teria direito a uma reclamação posterior, porque ela foi inspecionada. Então, ia um lacre aqui, um selo de que o produto tinha sido inspecionado, tá? Cabia ao departamento de produção tabular essas informações, registrando de um lado as unidades fabricadas e do outro as que apresentaram defeitos. Dessa forma, a organização conhecia se o percentual de peças defeituosas aumentava, diminuía ou se mantinha estável. De qualquer forma, no método de inspeção ou no método de controle estatístico, a qualidade, a não qualidade era aceita. Vocês repararam? Eles não tinham um objetivo de evitar a não qualidade. Quando o produto não tem qualidade, nós chamamos de não qualidade, tá? Ou não conforme. Então, eles não tinham o objetivo da não qualidade.
eles simplesmente não se importavam em produzir e só separavam aquilo que eram os produtos defeituosos daqueles que estavam aptos à venda. Somente isso, tá? Foi uma era marcada pela identificação de quem tinha errado, seja homem, mulher ou departamento, o que abria espaço para programas de treinamento e também para demissões. Então, dependendo, né, do tipo de erro, do tipo de produto a ser produzido, podia gerar muitas demissões, porque, por exemplo, eu costurei aquela peça ali. Eu colocava aqui, ó, o meu nome, dizendo eu costurei e eu registrei e eu inspecionei, eu estou deferindo aqui, eu estou escrevendo que essa peça foi inspecionada e que ela tem qualidade. Então, isso acabava o quê? Deixando o registro de quem tinha feito aquela inspeção e abrindo margem, né? Ou para treinamento, dependendo do objetivo da empresa, para melhorar e tentar evitar esses defeitos, a não qualidade, ou simplesmente demissões, se as pessoas achassem que não tivessem um objetivo de melhoramento, tá? E aí, pessoal, nós vamos para a terceira era da qualidade, no Japão, tá? Este é um modelo japonês, que é a era da qualidade total. Tá? Aqui, ó, vejam, na época da inspeção, visavam a não qualidade, nem se importavam muito se era fabricado com eles inspecionavam todos os produtos no fim da linha de produção, mas só separavam aquilo que era bom e aquilo que estava com defeito. Aqui também, no controle estatístico, eles faziam por lote. E se passasse um produto defeituoso dentro de uma caixa que não havia sido inspecionada, ele ia igual. Também não visava a não qualidade. Já aqui na terceira era, a gente entra numa nova realidade, tá? Numa era em que a qualidade total... O que é a qualidade total? Por que não é só qualidade? É qualidade total porque ela visa todo o processo produtivo e não só o produto final. Lembram lá dos artesãos que eu comentei nos slides anteriores? Que eu falei, o artesão ele não se atentava ao processo de fabricação. A atenção dele era toda voltada à qualidade do produto final, à personalização daquele trabalho que ele estava fazendo. Depois veio Ford, implementou um sistema de padronização. Não é bem a questão voltada muito à qualidade, mas ainda assim podemos entender que era a qualidade, porque não era como eram produzidos os carros anteriores, os primeiros carros, que eram de cada jeito, diferente. E a qualidade total, ela rompe com tudo que existia até então, porque ela objetiva o processo a qualidade em todo o processo da linha de produção. Desde a qualidade, da compra da matéria-prima, dos insumos, o processo de fabricação até a saída e venda ao cliente final. Tá? Então, este é um modelo japonês, nascido na fábrica de automóveis da Toyota, fincando no controle da qualidade em cada etapa do processo produtivo, transformando a mão de obra transformando a mão de obra direta em responsável pela qualidade do que cada uma fazia. Tá? Então, era uma época em que o desejo de prevenir defeitos aflorava em toda a organização, ao ponto de terem sido criados programas de incentivo que premiavam quem identificasse defeitos e sugerisse soluções. Por que isso, pessoal? Porque no Japão, né, houve depois da Segunda Guerra Mundial, houve um processo, o Japão pela guerra, tá? O que aconteceu durante a guerra? As indústrias, elas foram fechadas e elas começaram a trabalhar e a produzir somente para a guerra. Produzir armas, produzir roupas, produzir alimentos, produzir tudo o que pudesse ser produzido para a guerra. Então, um país, além de ter sido devastado, bombardeado e tudo mais, que a gente já sabe, né, historicamente, ele ainda teve todo esse prejuízo econômico, porque as fábricas pararam, tudo parou. Estava todo mundo trabalhando em função da guerra. Acabou a guerra, vamos fazer o que agora? Está todo mundo quebrado, empresa fechada, estava trabalhando para fazer outras coisas que não eram. Então, eles precisaram de um movimento de recuperação econômica e, ao mesmo tempo, quando eu estou num processo de recuperação econômica, eu vou fazer o quê? Eu vou desperdiçar? Não vou desperdiçar, né? Então, eu preciso elaborar um sistema anti-falhas. Eu preciso elaborar um sistema praticamente, digamos, vou usar a palavra perfeito, tá?
que possa garantir que eu não perca quase nada daquilo que eu produzo, que eu consiga ter praticamente, né, objetive 100% de aproveitamento da minha linha de produção. Ela precisa ser eficaz, eles precisavam reconstruir o país em muito pouco tempo. E foi o que eles fizeram, através da qualidade total, o TQC, que é o Total Quality Control. Tá? Então, nesse sistema, o gerenciamento da qualidade total, ele oferece para o consumidor o benefício de garantir que o produto que esteja prestes a comprar dificilmente apresentará problemas técnicos. Que lhe garante, na prática, que está fazendo uma boa compra. Tá? A qualidade total, ela injetou maior durabilidade aos produtos, levando a uma sensível redução das assistências técnicas autorizadas e a um ganho expressivo da imagem da empresa frente à sociedade. Certo? Tanto que a Toyota, pessoal, ela não era uma fábrica de automóveis. Tá? A Toyota, para quem leu o livro, tem um livro aqui. Eu tenho um livro, o Modelo Toyota. É um livro que é um dos mais lidos no mundo, tá? Que tem os 14 princípios do sistema Toyota de produção. A Toyota, ela era uma fábrica de têxtil, era uma indústria têxtil, de fabricação de tecidos e roupas. Tá? E por isso que o símbolo da Toyota, ele é uma, deixa eu até colocar aqui, ó, símbolo Toyota, a gente vê. Vocês sabem o que significa esse símbolo aqui da Toyota? Alguém arrisca dizer? Esse símbolo, pessoal, aqui é o buraco de uma agulha com uma linha passando aqui no meio do buraco da agulha. É o buraco da agulha aqui, ó. E aqui é a linha perpassando o buraco da agulha. Tá? Por que esse símbolo é assim? Porque a Toyota era uma indústria têxtil. E aí a prioridade deles era essa. Depois, com a guerra, eles começaram a fabricar automóveis, caminhões, coisas para guerra e acabaram mudando, né? Mudou para a fabricação de automóveis posteriormente. Então, eles precisavam dessa estrutura que garantisse a qualidade do produto final. Tá? Que mais? Este é um modelo de qualidade bastante caro, pois exige elevados investimentos em treinamento da mão de obra, no uso de máquinas e equipamentos e na contratação de profissionais especializados e melhor preparados para enfrentar o desafio de manter a qualidade industrial e de levá-la a níveis de excelência até então não conseguidos. Por quê, pessoal? Porque o conceito de qualidade, ele também implica na cultura organizacional. Não adianta eu planejar, lá no planejamento estratégico da empresa, uma qualidade perfeita, produtos com a padronização tal. Eu pensei, né, no nível estratégico, eu pensei tudo isso. Mas e no operacional? Que são as pessoas que fazem a empresa acontecer. Vocês lembram dos níveis hierárquicos da organização, né? Lembram? Vou colocar aqui para vocês. Lembram, pessoal, dos níveis hierárquicos da organização? São 3 níveis. Ó. É o nível estratégico no topo da pirâmide, no nível tático e nível operacional. O conceito de qualidade, ele é um conceito top-down. Por quê? Porque ele é de cima para baixo. Ele é elaborado aqui no nível estratégico, que considera o quê, pessoal? O que o nível estratégico considera para elaborar a qualidade do produto final? A demanda dos clientes. É a demanda do cliente que vai ditar a qualidade que a empresa vai querer para si, para seus produtos. Então, aqui eu tenho o nível estratégico, que são as pessoas que pensam a empresa, ou seja, presidente, acionistas, executivos. Tem o nível tático, que é o nível intermediário, que são os gerentes, os previsores. E tem o nível operacional, que é o chão de fábrica, que são os operadores mesmo, pessoas que fazem acontecer. E essa questão da qualidade, ela é top-down. Lembram? Top-down, modelo bottom-up ou modelo top-down? Top-down é de cima para baixo. Quando a ordem ela vem de cima para baixo. Bottom-up
É o quê? De baixo para cima. Tá? Então, a qualidade, normalmente, nas organizações, ela é top-down, ela é de cima para baixo. Ela é estipulada de acordo com as metas e objetivos da empresa no planejamento estratégico, ou até mesmo no plano de negócios, a gente já consegue estipular que tipo de cliente nós teremos, que tipo de produto, que aí entra a questão da prototipagem de produto. Quem fez empreendedorismo comigo viu isso. Lembram lá? Design Thinking, Business Model Canvas, onde eu prototipo meu modelo de negócio, meu produto ou serviço. Para fazer isso, a prototipagem, eu preciso do quê? Preciso ouvir o cliente. Preciso dele. É ele que vai me comprar. Se eu fizer um produto que ninguém tem interesse em comprar, vai me valer do quê? Então, eu preciso ouvi-lo primeiro. Essas decisões são tomadas nesse nível aqui. Então, demandadas para o nível operacional. Tá? Então, esse modelo é um modelo bastante caro, por quê? Porque além de eu ter que desenvolver muitas vezes uma tecnologia, implementar todo um processo diferente de fabricação do que os colaboradores estão habituados, eu preciso muitas vezes mexer com a cultura organizacional eu sempre fiz assim, não vou fazer de outro jeito. Porque a qualidade, ela visa isso. Ela visa a otimização dos processos, ela visa a melhoria contínua desse meu processo. Por que ela foca no processo? Porque é o processo produtivo que vai levar ao final, ao produto com a qualidade final desejada. Tá? Ou com o grau de conformidade ou padronização que a empresa deseja. Tá bom? Como este custo é repassado aos produtos, os produtos ficam mais caros e a indústria costuma ficar em condições desfavoráveis de competir nos mercados globais, onde o preço determina a venda. Então, para a empresa se manter competitiva, ela precisa reduzir custos. E para reduzir custos, ela precisa aplicar a qualidade, tá? Até mesmo para evitar tudo isso que a gente já viu, evitar desperdício, evitar perda de matéria-prima, evitar retrabalho. Por que muitas vezes essa questão de inspecionar o produto lá no final da linha de produção é prejudicial? Não é só pelo desperdício, mas também para evitar retrabalho. Porque se a peça acabada ela pode ser reprocessada, eu vou ter que voltar ela para o início da produção e trabalhar ela de novo para fazer corretamente. Isso não é retrabalho? É ou não é? E isso não gera um custo duplo para a empresa? É um custo que não tem necessidade de haver. Tá? Se fizer da primeira vez com cuidado, com qualidade. Então, pessoal, de qualquer forma, com a qualidade total, as marcas ficam valorizadas, abrindo espaço para que os novos produtos da indústria sejam bem aceitos imediatamente, logo após de terem sido... tem um errinho aqui, pessoal. Terem sido distribuídos no mercado doméstico. Que não significa que serão vendidos com fluidez, tá? Mas tem esse selo, muitas das empresas vão ter o selo de garantia, a gente vai ver as certificações de garantia, de FNQ, Fundação Nacional da Qualidade, Programa Nacional da Qualidade, PNQ, ou certificações ISO 14000, que são as certificações voltadas para a qualidade, tá? Isso agrega muito valor para as empresas, tá? Por isso as empresas muitas vezes elas buscam ter essa certificação. E aí, aqui a gente tem um esquema bem interessante, só para a gente contextualizar, tá? Contextualizar aqui com a teoria, com os autores e com tudo mais, tá? Então, aqui a gente tem a era da inspeção, tá? Qual é a era da inspeção, pessoal? Aquela que eles inspecionavam todos os produtos, todas as unidades produzidas ao final da linha de processo. E a gente tem dentro desse contexto a administração científica, de Taylor e Ford, e a inspeção e a tolerância à não qualidade. Tá? Depois, na era de inspeção, na era de controle de qualidade, de controle estatístico, a gente tem o Shewhart, com a evolução de técnicas estatísticas de inspeção amostral, CEP. Tá? Depois, a gente tem aqui a gestão da qualidade total. Até deveria ter escrito gestão da qualidade total aqui, né? São aqui ondas da qualidade, tá? Ondas da gestão da qualidade. Aqui a gente tem a gestão da qualidade total. Com quem, pessoal? Com o pai da gestão da qualidade total, que é o Feigenbaum, que é um americano, inclusive. Mas por que um americano implementou um sistema japonês? Calma aí, vou explicar.
Feigenbaum, ele trabalhou durante muitos anos, a base dos estudos dele é do Japão, tá? E ele morou no Japão, estudou a Toyota, o sistema Toyota de produção, ele estudou como eles faziam e codificou isso, tá? Porque ele foi para a fábrica entender como é que eles conseguiam fazer produtos, produzir produtos com qualidade e uma certa, definida qualidade e também com o tempo de produção que eles tinham. Ele queria entender a cultura, o que levava o Japão a produzir da forma como produziam, priorizando a qualidade, mas ao mesmo tempo num sistema totalmente diferente do que era aplicado pelas indústrias no mundo todo. Tá? Então ele foi lá e estudou isso, ele codificou. Ele olhou, ele percebeu e escreveu um livro. Então ele codificou o TQC. Então ele a gente chama ele de pai do TQC, que é o pai do Total Quality Control, tá? E tem um livro na biblioteca, que é o do Total Quality Control, que é do Feigenbaum, tá? É bem legalzinho de ler, assim, o livro é bem interessante, que ele conta a história, toda a história como aconteceu. Tem aqui o Ishikawa, que também é um dos precursores da qualidade, tá? No modelo Ishikawa de produção, que é diagrama de Ishikawa, que é uma técnica, é uma ferramenta de qualidade que a gente vai ver para medir a qualidade, que é bem importante, tá? E também a questão do TQM, que é o Total Quality Management, que aí é um sistema de gestão voltado para a qualidade, que é oriundo, né, do TQC. Aí a gente evolui, então, pessoal, para certificações, que são muito importantes para garantir, né, dar esse selo de qualidade para os produtos fabricados, e vamos para um sistema uma integração dos sistemas, né, sistema de gestão com base nas certificações ISO. Aí entra também a questão da qualidade dos serviços, porque aqui a gente está falando até então era a qualidade muito mais voltada para produção em massa, é ou não é? Tá? Mas nós temos os serviços também, e precisamos observar que a qualidade ela precisa existir nestes serviços, certo? E também temos outros aqui, pessoas muito importantes que contribuíram com técnicas, com ferramentas, com estudos sobre a qualidade, como, por exemplo, o Deming, com o ciclo de Deming, que é o ciclo PDCA, ou conhecido também como ciclo de Deming, que é PDCA, Plan, Do, Check and Action, tá? Vocês já viram isso, mas a gente vai ver na nossa disciplina. Juran, Harry e Taguchi, tá? Com teorias da qualidade aqui que a gente vai ver nas próximas aulas. Só para a gente ver, né? Desde do final do século XIX, lá com Taylor, a teoria da qualidade ela foi evoluindo com as eras da qualidade, a primeira era, a segunda era, a terceira era, e ela foi evoluindo e entendendo as necessidades dos clientes até nós chegarmos onde nós estamos hoje. Tá? Com essa evolução tecnológica também, que foi acontecendo ao longo dos anos e foi acompanhando, tá? Então, só para a gente dar uma revisada. Aqui, as características básicas das eras, né? Da era de inspeção, o interesse principal era a verificação, ponto. Daquilo que tinha qualidade e não qualidade. A visão da qualidade era um problema que tinha que ser resolvido, tá? Mas não resolvia nada, não tomava atitudes para resolver lá antes de produzir os produtos. A ênfase era na uniformidade do produto, ou seja, padronização. Mas padronização não é a mesma coisa que qualidade. Padronização é fazer todos os produtos iguais. Isso não implica em qualidade, tá? Embora a padronização faça com certeza parte da qualidade. Porque sem padronização não tem qualidade. Mas somente a padronização não é a qualidade como um todo. Vocês me entendem, pessoal, o que eu quero dizer? Métodos, inspeção e medição. O papel dos profissionais da qualidade era inspeção, classificação, contagem, avaliação e reparo, se pudesse haver um reparo, né, no produto, senão não. Quem era o responsável pela qualidade na era da inspeção? O departamento de inspeção da qualidade. Tá? Já na segunda era, que era a era do controle estatístico do processo, o interesse principal era o controle. A visão da qualidade também, que era um problema a ser resolvido, mas não se evoluiu muito nesse sentido para resolver o problema. A ênfase era a uniformidade do produto com menos inspeção. Porque a inspeção não era por unidade, sim por lote, tá? Depois, os métodos eram ferramentas e técnicas estatísticas
O papel dos profissionais da qualidade era na solução de problemas e aplicação de métodos estatísticos por amostragem, né? E o responsável eram os departamentos de fabricação e engenharia, sobre o controle da qualidade. Depois, a gente tem aqui, na garantia da qualidade, da gestão da qualidade total, nós temos uma evoluçãozinha, um passo à frente, né? Onde o interesse principal era a coordenação. A visão da qualidade era um problema a ser resolvido, mas que é enfrentado proativamente, e é aqui a indústria começa a reagir. Bom, vamos acordar. Vamos reagir aqui porque a gente precisa resolver esse problema. Ele é um problema, então a gente tem que começar a resolver na raiz, tá? ênfase, toda a cadeia de fabricação, desde o projeto até o mercado, e a contribuição de todos os grupos funcionais para impedir falhas de qualidade. O método é a implementação de programas e sistemas, e o papel dos profissionais era planejamento, medição da qualidade e desenvolvimento de programas. Quem era o responsável pela qualidade? Todo mundo era responsável pela qualidade. Todos os departamentos, com a alta administração se envolvendo superficialmente no planejamento e na execução das diretrizes da qualidade. Lembra que eu falei para vocês, modelo top-down, de cima para baixo? Então é isso, tá? Aqui no TQC, que é a gestão da qualidade total, ou Total Quality Control, o interesse principal era o impacto estratégico da empresa. Então, a empresa tem um objetivo a curto prazo, tem um objetivo a longo prazo. O que é curto prazo, pessoal? O que é curto prazo? Contabilmente falando, né? Não num ano civil, e sim num ano contábil ou comercial. Um ano contábil ou comercial é um curto prazo, que é uma linguagem de contabilidade, né? Que vocês devem, com certeza viram isso. É um ano, que é um período que eles chamam. Então, tudo que foi elaborado no curto prazo pela organização é para ser realizado em um ano. Curto prazo, um ano. Ou 360 dias, um ano contábil. E a longo prazo é acima desse período. Normalmente, vão fazer planejamento para 5 ou 10 anos. Então, nesse planejamento estratégico, que vocês devem ter visto com o professor Paulo, né, gestão estratégica, no planejamento, na construção do planejamento estratégico, ele vai impactar aqui os objetivos da empresa. E isso é o que eu vou utilizar como base, né, interesse principal da empresa para garantir a qualidade e o padrão que eu desejo de qualidade para os meus produtos ou serviços, tá? A visão da qualidade lá no Total Quality, no TQC, que era uma oportunidade de diferenciação da concorrência. Então, vejam, eles já mudaram totalmente a visão em relação a visão da utilização da qualidade como um benefício para ocupar mercados. Tá? Depois, a ênfase era nas necessidades de mercado e do cliente. O que o mercado está demandando? Então, a gente pode atender com qualidade. Depois, o método utilizado era o planejamento estratégico, estabelecimento de objetivos e a mobilização da organização como um todo. Porque, como eu comentei anteriormente, a gestão da qualidade ela precisa estar imbricada na cultura organizacional. Se não tem uma cultura, não adianta nada eu planejar aqui e tentar fazer. Porque a cultura lá no final, na ponta, que vai executar, ela não vai corresponder. Então, eu preciso envolver todos os colaboradores e conscientizá-los de que precisa existir uma cultura de qualidade, tá? Até mesmo para inspeção, para controle e para o processo de fabricação. Porque eu já falei isso, né? Mas vou repetir. O processo de fabricação, pessoal, ele começa desde a compra do insumo e da matéria-prima. Desde lá, eu já preciso observar e ter noção daquilo que eu quero para o meu produto final, para fazer a escolha correta desses materiais, tá? E até mesmo na contratação de colaboradores também vai implicar, tá? No treinamento, ou no treinamento que é dado pela própria empresa para os trabalhadores, para elevar o nível de produção. Depois, o papel dos profissionais da qualidade. Estabelecimento de metas, educação e treinamento, consultoria a outros departamentos e desenvolvimento de programas. Tá? E quem eram os responsáveis pela qualidade lá no TQC? Todos na empresa. Todos. Com a alta administração exercendo forte liderança. Tá?
Principalmente porque no sistema Toyota de produção, eles não trabalham por produção de lote de fabricação, eles trabalham por demanda. Então, o setor de vendas, ele dispara um pedido de 1.000 unidades. Então, só vão ser fabricadas essas 1.000 unidades, que é o Lean Manufacturing, que chama, né? O sistema Toyota de produção, ele trabalha com o Lean Manufacturing, que é o quê? Sistema de produção enxuta. Vocês já devem ter visto isso, né, em produção. Com certeza já viram. Quem tá... Não sei, essa disciplina é do 8º semestre, né? É uma DCG. Então, mas qualquer pessoa pode ver. Se vocês não viram, vocês vão ver. O sistema Toyota de produção, ou Lean Manufacturing, o sistema de produção enxuta, ou Lean Manufacturing, são sinônimos, tá, pessoal? É a mesma coisa. Só é a sigla, o nome em inglês e em português. Ele visa um sistema de produção enxuto, ou seja, eu não tenho um acúmulo de matéria-prima no meu estoque, e eu não tenho no meu estoque inicial, que é de matéria-prima, e nem no meu estoque final, que é de produtos acabados. Eu tenho um estoque intermediário de produtos fabricados, de produtos de peças prontas, que aí a gente chama de supermercado. É um nome diferente, mas é esse mesmo. Que é o supermercado dentro da organização, com peças pré-prontas. Assim que há um pedido, ele é disparado para a produção e a produção fabrica 1.000, 10.000, 30.000 unidades desse produto. Com aquelas peças pré-prontas que eu tenho, mas eu não tenho um estoque, eu preciso fazer o pedido para ver o sistema, para ver o just in time, que é esse sistema chamado just in time, tá? Que também é basicamente um sinônimo de produção enxuta, que é quando eu só produzo a partir dos pedidos que eu tenho. Se eu não tenho pedidos, eu não vou produzir, tá? E precisa estar muito bem alinhado com os fornecedores. Porque imagina, eu adoto esse sistema e não tenho alinhamento com os meus fornecedores. Aí eu ligo, olha, eu preciso de 1.000 unidades da peça X. Aí ele demora 10 dias para me entregar. E eu tenho pedido que eu tenho que entregar em 3 dias. Como é que eu faço? Eu ainda tenho que produzir, receber matéria-prima, produzir e entregar. Não faz nem menor sentido. Então, para haver o sistema, o just-in-time, o sistema de produção enxuta, eu preciso ter um alinhamento muito certeiro com todos os stakeholders da organização. Todo mundo tem que estar muito bem preparado para isso e a cultura ela precisa ser muito firme para que dê certo, tá? Vocês estão entendendo, pessoal? Está claro que eu estou explicando, que eu estou conversando ou falando? Deixa eu colocar aqui no Meet. Sim, Amanda? Tá. Tá sim, tudo tranquilo. Tá, que bom. Então tá. Vamos então agora, pessoal, para definição de qualidade, tá? Porque como eu comentei com vocês, a qualidade ela é algo muito subjetivo, né? Então, o que pode ser para mim, pode não ser para o outro. A indústria ela precisa observar a demanda de mercado para poder então estipular uma qualidade para o seu produto, ou então já fazer diferentes produtos do mesmo produto, mas com qualidades diferentes, dependendo do objetivo que essa empresa quer alcançar. E aí pode variar muito. Bom, pessoal? Tem aqui, ó, por exemplo, a qualidade, ela é um produto revolucionário? Como uma melancia quadrada ou uma melancia em formato de coração? Pode ser. Se existe necessidade, se existe demanda para isso, pode ser. Você sabe como é que eles fazem essa melancia aqui? Assim que começa a nascer a melancia, eles colocam ela dentro de uma caixa de metal. Uma caixa de metal que consegue permitir que a fruta se desenvolva e, ao mesmo tempo, nesse formato. Também é a mesma coisa a melancia em formato de coração. Tá? Ou a melancia, eu ia dizer melancia amarela, mas não, a melancia amarela é um outro tipo de melancia, não é? Mas existe. Melancia amarela existe. Em vez de ser vermelha, ela é amarela. Tá? Mas isso aqui seria qualidade para vocês? Vocês acham que é? Vocês percebem qualidade nisso aqui? Nesse tipo de produto que é fabricado? Revolucionário? A qualidade é o quê? É liderança dentro da organização? Ah, pode ser, né, pessoal? Como ela é um valor percebido pelo demandante, pelo cliente, pode ser que o produto revolucionário ele possa apresentar qualidade dentro dessa perspectiva, tá?
Ela pode ser liderança dentro da organização? Com certeza. Por quê? Porque é essa liderança, essa forte liderança que vai fazer com que, de fato, as coisas aconteçam no padrão, na exigência que a empresa necessita. Então, também pode ser. Qualidade é serviço ou produto perfeito? O que vocês acham? Ou qualidade é marca? Ela pode ser, pessoal. Ela pode ser tanto um produto revolucionário, quanto uma liderança dentro da organização forte para que promova, né, essa qualidade. Ela pode ser um serviço ou produto perfeito e ela pode ser a marca, porque ela é um valor. Ó, aqui também tem outro exemplo, ó, qualidade e inovação. Olha essa bicicleta, o formato da bicicleta totalmente diferente. Por que ela pode ser, pessoal? Porque ela é uma questão de percepção, ela pode ser tudo isso, ela pode ser a marca, ela pode ser a inovação, a qualidade pode ser percebida, né, pelo valor que o cliente, olha, veja, tudo distorcido, cada um pode enxergar uma figura aqui, diferente. Se vocês olharem fixamente nesse ponto preto aqui, vocês vão ver que tudo se mexe e formam figuras. Por que isso? Porque é uma questão de percepção, de olhar, sobre um determinado produto ou serviço, um determinado bem, sabe? E qualidade é percepção, ela pode ser compreensão, a forma como eu vejo e como eu entendo determinado produto ou serviço. A qualidade também pode ser luxo e preço elevado? Pode ser também. Também pode ser. E muitas vezes eu posso ter produtos baratos que não são tão conspícuos. Sabem o que é produtos conspícuos, pessoal? E pode ter qualidade. Conspícuo, que vem de consumo conspícuo, que é quando as pessoas consomem isso, consomem luxo, consomem relógios de marca, por exemplo, como é que é o nome daquele relógio de marca? Um Rolex, um anel com diamantes, mansões. Isso é consumo conspícuo. São consumos que não necessariamente existe necessidade de consumir, mas as pessoas fazem questão porque até mesmo para manter um status social, tá? Ou até mesmo não só pelo status externo, mas interno, de autoaceitação, de buscar consumir aquilo para se preencher, tá? Isso psicologicamente, tá? Consumo conspícuo, consumos de alto valor, tá? Luxuosos. Então, qualidade também pode ser percebida nesse hotel luxuoso aqui, maravilhoso, que deve ter um quarto com banheira, as maçanetas devem ser cromadas a ouro, enfim, tudo isso. Mas também a qualidade pode ser percebida em produtos que não são luxuosos, que são simples, que não são de marca, como eu comentei no início, tá? Então, dentro desse conceito de qualidade, a gente tem algumas questões, né, que a gente precisa ver, entender, para poder executar essa gestão da qualidade, que é a prevenção de defeitos. Então, eu não posso só observar, lá como a gente viu nas eras de controle de qualidade, que era inspeção e análise amostral. Então, eu preciso, não só lá no final do processo, mas sim prevenir esses defeitos ao longo do meu processo produtivo. Uma das formas é o Pokayoke, tá? A conformidade às especificações, ou seja, cada produto tem especificações. Ele tem uma medida, ele tem um peso que ele precisa pesar, uma medida que ele precisa medir, ele tem uma quantidade de peças que precisam ser empregadas nesse produto. Ou olha só, vou dar um exemplo aqui, ó. Serviço de instalação de ar-condicionado. Eu preciso de uma série de coisas para instalar um ar-condicionado. Uma pessoa comum não pode fazer uma instalação de ar-condicionado, porque não é bem assim. Eu preciso dos equipamentos, eu preciso da máquina de gás, muitas vezes alguns aparelhos já vêm com gás, outros não. Dependendo se você compra em Rivera, já vem com gás, já vem com os cabos, com o cano de cobre, os outros equipamentos para instalação, é ou não é?
Mas no Brasil, se vocês forem comprar, ele não vem com gás e ele não vem com, dependendo da marca, né? Com os canos. Não vem. Então tem que pagar uma pessoa para instalar e essa pessoa precisa ainda ter vender os canos, precisa comprar os canos do instalador. É ou não é? Tô falando alguma besteira? Ar-condicionado é uma coisa que é muito comum, né? Assim, de instalação, se vocês não têm em casa, vocês já viram alguém instalar ou já ouviram alguém falar sobre isso, com certeza. Mas é assim que funciona. Então, isso é bem interessante, por quê? Porque existe um passo a passo para instalar um ar-condicionado. Não posso eu querer instalar, eu não sou instaladora, eu preciso de equipamento, eu preciso de saber a ordem das coisas, como instalar, preciso de uma furadeira grossa o suficiente para furar a parede. Eu preciso existe uma série de especificações que eu preciso seguir para instalar corretamente, porque se eu instalo mal, pode queimar, pode estragar. Aí eu perco o aparelho, jogo lá justo antes sem usar. Então, essa conformidade com as especificações que precisa ter, tanto com a produção de bens quanto da prestação de serviços, é que a gente precisa cuidar, porque ela faz parte, ela integra a qualidade do produto final. Tá? Adequação do produto ou serviço ao seu uso, oferecer produtos e serviços que atendam ou excedam as expectativas do consumidor, e o grau até o qual um conjunto de características inerentes satisfaz as necessidades. Algumas definições da qualidade de produtos ou serviços, tá? Ó, vamos ver aqui. Algumas definições de qualidade de produtos ou serviços. Olhem só, pessoal, essa foto. Olha só. Aqui a gente tem um resort, deve ser um resort lá naqueles países, como é que chama? Na costa do Caribe, ali, super maravilhosos. Agora onde todos os famosos estão indo passar as férias, que é... Como é que é o nome daquele país lá que tem essas coisas aqui, essa praia? Como? Maldivas. Ilhas Maldivas, tá? Isso aqui é uma percepção de qualidade? De luxo, de consumo conspícuo, como eu comentei. E essas fotos aqui debaixo? Ela é uma percepção de qualidade para vocês? Será que é, pessoal? Um cara na caixa d'água ali tomando uma cervejinha. E essa galera em cima de uma piscina de plástico? Também. Também é uma percepção de qualidade, pessoal. Porque isso depende da percepção de quem está consumindo. Aqui satisfez o problema, resolveu o problema dele. Ele estava com calor e ele queria se refrescar. Então ele foi tomar um banho na caixa d'água e tomara que ele não tome água depois. Tomar um banho na caixa d'água, tomando uma cervejinha. Isso é uma percepção de qualidade. Não é porque ele não está aqui nesse resort de luxo que ele não percebe a qualidade aqui onde ele está. A mesma coisa aqui, uma galerona numa piscininha de plástico. Resolveu o problema? Essa piscina de plástico resolveu o problema das pessoas? Resolveu. Estava calor, eles se refrescaram, compartilharam momentos em família. É uma percepção de qualidade também. Tá? Então, por isso que a gente tem aqui, ó, algumas definições de qualidade de produto ou serviço. O tempo, o preço, custo, valor comparado, poder aquisitivo, status social ou cargo exercido, escolaridade, o atendimento, a aparência do local, do produto, dos funcionários, a localização das instalações, tá? São fatores intervenientes na análise da qualidade. Então, não é só porque é uma coisa cara que vai ser um valor percebido. A pessoa pode, por exemplo, ir para esse lugar aqui e não aproveitar. Vai ter qualidade para ela ficar aqui? Talvez o valor percebido não seja o mesmo que essas pessoas estão tendo aqui. Porque elas estão compartilhando momentos de família, elas estão aqui se divertindo, estão dando risada, fazendo um churrasquinho, provavelmente. Estão se divertindo. Então, esse momento tem qualidade. Diferente de uma pessoa aqui, sozinha, deprimida, pode estar no resort, mas a qualidade não vai ter a mesma percepção. Certo? Com certeza, se eu fosse para esse hotel, eu ficaria muito feliz e perceberia a minha percepção de qualidade seria nota 1000. Mas é só para mostrar para vocês que existem diferentes contextos, tá? A qualidade ela não pode estar só associada a esse tipo de padrão. A um padrão daquilo que a gente acha que pode ser bom ou não, tá? Vai depender da pessoa que está usufruindo, vai depender do consumidor.
Aqui, por exemplo, ó, existe aqui qualidade no atendimento? Digamos, nem sei o que é isso aqui. É um escritório. Independente do que seja, seja um hotel. Aqui, pessoal, ó, isso aqui tá muito bonito, né? Olha só, tá lindo, maravilhoso, tem revistinhas para ler, para ficar guardando. Acho que parece um consultório, alguma coisa assim. As pessoas sentam e esperam. É maravilhoso, muito bonito. Deve ter até ar-condicionado aqui, bem geladinho no calor, ou bem quentinho no frio. Tem um perfuminho aqui para o ambiente. A decoração com uma luz, uma luz, eu ia dizer comprimida, mas ela é uma luz, meia luz. A meia luz, para não cansar muitos olhos. Bem agradável. Mas o atendimento aqui da pessoa que vai atender pode ser ruim. Nada disso aqui vai valer se o atendimento da pessoa for ruim. Tá? Então, a qualidade, a percepção de qualidade vai lá embaixo, não importa que seja maravilhoso o espaço de atendimento. E aqui, na fila do SUS, pessoal, quem é que já se consultou pelo SUS? Já foi no postinho? Todos nós já fomos no postinho. Tem um posto que eu gosto muito de consultar, que é ali no PAN. Tem um médico específico que eu gosto muito de me consultar com ele, e é no PAN. Eu vou dizer, é horrível, não sei o quê. Depende do atendimento que a pessoa vai ter. Não é o local que vai fazer dela, ou que vai fazer dessa experiência aqui, uma experiência de qualidade ou não. Porque se o atendimento for ruim, tudo isso aqui, nada disso aqui vai valer. Tá? Nada desse conforto, dessa estrutura vai valer. Já aqui, se o médico atender a pessoa corretamente, com dignidade, resolver o problema da pessoa, vai valer muito, vai ter muita qualidade, mesmo que ele tenha esperado aqui, ó, numa cadeira, sentado numa cadeira de colégio. Tá? Num ambiente apertado, lotado de gente. Se ele tiver o atendimento adequado, essa percepção de qualidade vai valer muito mais do que essa daqui. Vocês conseguem entender por que existe essa diferença de percepção de qualidade? É de quem vê, né? O que sinaliza esse consultório em relação à qualidade? O que vocês acham aqui, ó? Observem esse consultório em relação à qualidade. O que vocês acham? Deixa eu entrar aqui no chat para ver se alguém escreveu alguma coisa. Não. Acho que talvez seja o ambiente. O ambiente, né? O ambiente tem ali, ó, uma torneira para o médico lavar a mão, para pessoas que quisessem higienizar, tudo de mármore, tudo bonito, iluminado, né? Tem toda essa questão aqui da qualidade, em relação à qualidade, né? E esse aqui? Acho que é de ginecologista, porque essa cadeira aqui essa cama, essa maca aqui é de ginecologista, normalmente. Parece, pelo menos. O que sinaliza esse consultório aqui, pessoal? Esse outro consultório em relação à qualidade. Horrível, né? Parece um açougue, não parece um consultório médico. Verdade. Então, o mesmo conceito, ele vai se aplicar à situação anterior que eu mostrei para vocês, da sala de espera. Muitas vezes, isso aqui é a única coisa que as pessoas têm. Elas não têm dinheiro para pagar R$300 numa consulta. Olha aqui o lustre do consultório do médico, da médica, do médico. Tá? Então, só esse lustre que deve valer, que R$2.000, R$2.000, R$3.000. Um lustre. E aqui, nem essa cama vale R$2.000, R$3.000. Essa maca. Mas o que vai valer a questão da percepção, muitas vezes a pessoa não tem R$200, R$300 para pagar por uma consulta, ela tem que ir no posto. Mas no posto, ela consegue pelo menos fazer, dependendo do atendimento, se for bom, uma percepção de qualidade daquilo que ela tem acesso a ter. E às vezes para ela aquilo ali é muito. Ela pode descobrir que tem um câncer de mama, ela pode descobrir ter alguma doença que ela pode curar, que ela pode tratar. E isso pode ter uma percepção de qualidade na vida dela indescritível. E aí vai depender, claro, da experiência. Não é a estrutura, e sim a experiência vivida. Vocês já viram um meme? Olha só, agora me veio na cabeça, é muito legal. Vocês já viram um meme que fala não tem coisa pior do que comprar um lanche e ele ser ruim? Não tem experiência pior que comprar um lanche, gastar dinheiro, comprar um lanche e ele ser ruim? Já viram um meme que é assim? Sim. Então,
É isso, pessoal, é a experiência que se tem a partir do... Por exemplo, eu compro uma roupa, tá? Ela não é de marca, mas ela é boa. Ela, da minha percepção, ela me veste bem, eu me apresento bem com ela. Eu vou trabalhar, ela é uma roupa que me veste bem. Ela pode não ser de marca, mas eu paguei R$ 10 por ela. Mas ela é a experiência que eu tenho, é como eu me sinto usando essa roupa que conta a qualidade. E não o preço, não a marca. A mesma questão a gente traz para cá. Como a qualidade ela é subjetiva, tá? Então, já vamos encerrar, pessoal, tá? Faltam 1, 2, 3. Qualquer coisa a gente... Aqui são 11h37. Em seguida encerramos, tá? Atingir um padrão de qualidade constitui um dos fatores competitivos, tá? Por envolver cada departamento da organização, a sociedade como um todo, os colaboradores diretos ou indiretos, têm aparecido muitas definições sobre o que é qualidade. Então, não existe uma definição correta, exata daquilo que é qualidade. Eu preciso observar o meu público-alvo e proporcionar a ele a melhor experiência possível, dentro das expectativas que ele tem. Tá? Tem aparecido conceitos com visões filosóficas, mercadológicas, econômicas, operacionais, religiosas e políticas. Tá? Então, nós temos diferentes conceitos que podem cunhar o que é a qualidade. Mas o que inclui, o que precisa estar incluso para eu perceber a qualidade em um produto ou serviço? Os custos, o sistema produtivo, que vai facilitar com que esses custos sejam menores possíveis, a tecnologia empregada, que vai implicar onde? Nos custos, no sistema produtivo, os produtos e serviços fabricados, as embalagens, que muitas vezes são extremamente atrativas e demonstram ter qualidade, mas às vezes até o produto talvez não tenha. Um exemplo aqui da Copenhagen, que me garante que esse chocolate aqui é bom. Mas eu tenho a atratividade da embalagem, a qualidade da embalagem já demonstra que o produto ele pode vir a ser bom, porque é o que vende, né? A embalagem também. Faz parte da experiência de vocês adquirirem, ou do consumidor, né? Vocês, nós todos, nós consumidores, adquirirmos esse produto nesta embalagem. Causa uma satisfação e uma percepção de qualidade muito maior do que se ele viesse num saquinho de panetone, daqueles que vendem na padaria. É ou não é? Embora, talvez, o sabor seja o mesmo. Vocês conseguem ver o quão subjetiva é a qualidade? Talvez não esteja nem no produto, mas na embalagem. O prazo e tempo de entrega, serviços pós-venda, sistemas de distribuição e de entrega e manuais de montagem de operação. Tudo isso também aqui pode ser atribuído, né? Incluído na qualidade de um único produto ou serviço. Não é somente o produto final em si, mas a experiência que eu tenho no pós-venda. Por exemplo, o produto apresentou defeito, tudo bem, mas eu tenho uma assistência técnica que resolve o problema. Eu tenho qualidade. Eu não deixo de ter qualidade no meu processo produtivo, que não encerra na compra, na venda do produto. Ele encerra no pós-venda também, tá? Até mesmo na questão da durabilidade do produto também. Certo? Também, né? O que inclui a qualidade? No serviço, né, pessoal? Porque a venda também não é só venda, também tem a questão do serviço incluído nesse processo, que é o atendimento pessoal, por carta, por e-mail ou por telefone, palavras e frases utilizadas, o comportamento, né, de quem está vendendo, comercializando, política de vendas e política de preços, e a imagem corporativa, que é muito associada, muitas vezes, à imagem corporativa, ao que ela faz, aos insumos que ela utiliza, às certificações de qualidade que ela tem. Isso tudo constitui a imagem corporativa e faz com que eu possa também me valer disso em termos de percepção de qualidade pelo meu cliente final. Tá? Ainda, o que inclui a qualidade? A lucratividade para a empresa e para o cliente, porque é uma relação ganha-ganha, não é uma relação ganha-perde, não deve ser uma relação ganha-perde para ninguém. Ou seja, vender um lanche está ruim. Quem perdeu foi quem? Quem comprou. Quem gastou dinheiro com aquele lanche ruim, tá? Então, é uma relação ganha-ganha, que nós chamamos de trocas lucrativas de valor. Por quê? Porque ambos devem ganhar, devem se sentir satisfeitos com a troca lucrativa de valor, tá? O marketing verde, muitas vezes, né? Que pode ser utilizado, não que ele seja exatamente isso, porque muitas empresas utilizam
utilizam-se do nome marketing verde, mas não aplicam, tá? Mas vendem porque usam o nome do marketing verde, e outras porque usam, de fato, né? Como, por exemplo, o IP, que é aquela de materiais a indústria brasileira de materiais de limpeza, a cada caixa como chama? A cada X valor comprado, né, assim, vendido em mercadorias, eles plantam uma árvore, certo? E aí sim nós temos milhares de exemplos também, né, da Boticário, a Natura também faz esse tipo de trabalho, tá, muito fortemente. A Tramontina agora estava na aula de gestão socioambiental e uma colega comentou que eles têm um trabalho muito forte de mitigação da poluição, que eles mesmos produzem. As quantidades mínimas de vendas mínimas e o volume e competitividade também, tá? Precisa ter, assim, pode estar incluído na qualidade. É muito comum confundir a qualidade do produto ou serviço com a gestão da qualidade, tá? Então, a gestão da qualidade, ela não vai envolver somente a qualidade do produto ou serviço final. Ela envolve o processo como um todo, desde lá da aquisição da matéria-prima, desde lá da construção do planejamento estratégico da empresa, das metas, dos objetivos e da padronização padronização e criação das especificações dos produtos e serviços, que é o que vai reger todo o processo produtivo da empresa. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a qualidade do produto. Refere-se às suas características físicas e funcionais, se tem as propriedades que foram designadas no projeto e se atendem efetivamente aos desejos dos clientes. Então, vejam, olha aqui, ó, eu tenho valores específicos de metragem para construir um aro de bicicleta. E a qualidade do produto, ela precisa seguir estas especificações, não pode fugir disso. Mas só que a gestão da qualidade não está somente nessas especificações, e sim todo o processo produtivo. E a qualidade do serviço também. Característica da prestação de serviços, tempo, cordialidade, atendimento. E aqui, por exemplo, quando a gente vai comprar um medicamento, né? Às vezes a gente não está bem. A gente vai comprar um medicamento porque está mal de saúde. Então, faz toda a diferença ter um bom atendimento aqui na farmácia. Isso é qualidade em serviço, tá? Então, a gestão da qualidade, ela tem a qualidade do produto e do serviço como consequência. É uma aplicação sistemática de métodos e ferramentas já consagrados pelos seus próprios usos, né? O uso dessas ferramentas. E essas ferramentas se aplicam aonde? Em todo esse processo. Desde a idealização do planejamento estratégico até o pós-venda, tá? Então, já vamos encerrar, tá, pessoal? Os principais objetivos da gestão da qualidade são identificar os requisitos dos clientes, as necessidades que eles têm, projetar produtos, serviços e processos que atendam esses requisitos, ou seja, os requisitos dos produtos, né, eles precisam estar alinhados com o planejamento estratégico, que é feito com base nas necessidades dos clientes. Finalmente, produzir fielmente produtos e serviços com as características determinadas no projeto, entregar o produto e serviços com as características determinadas no projeto, entregar o produto ou serviço em condições satisfatórias, garantir a integridade física, o escopo previsto, o prazo e as quantidades acordadas, avaliar a satisfação do consumidor com o produto ou serviço adquirido e com um pacote de suporte que o envolve, tá? Que é, digamos, a assistência técnica, o pós-venda e tudo mais, tá? Certo, pessoal? Então, para finalizar, a qualidade ela pode ser verificada e medida em um produto ou serviço, levando-se em consideração vários elementos, como, por exemplo, o desempenho, as características, a confiabilidade no produto, a durabilidade, utilidade, resposta, estética e reputação também, tá? Então, a qualidade ela é algo bastante subjetivo, como eu havia comentado com vocês. Ela vai depender muito da percepção do cliente, daquela necessidade que o cliente tem em determinado momento. Viram? Por isso, a gente precisa observar isso, quando nós vamos falar em gestão da qualidade, que não é só ligada ao produto final, mas sim a todo esse processo produtivo, que vai englobar, claro, essas questões aqui, né, que eu comentei com vocês, que são a aplicação sistemática de métodos e ferramentas da gestão da qualidade. Tá bom? Certo, pessoal?
Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Se não, era isso por hoje, tá? Vou interromper a gravação.